Uma boa noite para todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui junto a vocês, para que a gente possa buscar compreender um pouco sobre a lição que o Espírito Emmanuel traz no livro Palavras de Vida Eterna. Mas antes eu gostaria de antes de entrar no conteúdo propriamente dito da lição, há algo que é fundamental refletirmos. Primeiro ponto é buscar compreender a grandiosidade que a doutrina dos Espíritos traz para cada um de nós. Estejamos cada um num momento evolutivo, no estágio da nossa existência, porque, na verdade, nós não estamos em pontos iguais da evolução. Todos nós estamos aqui buscando alguns indicadores para que a gente possa nos direcionar na nossa vida, cada qual com as suas questões particulares, cada qual com as suas limitações, cada qual com as suas virtudes. E é interessante entender que a nossa caminhada evolutiva ela é diversificada. Mas nesse ponto essencial é onde a doutrina espírita vem nos fortalecer a todos em comum. Porque ela nos ajuda buscando fazer com que a gente descubra dentro de cada um de nós algumas capacidades inimagináveis, ou seja, alguns talentos, algumas virtudes que nós não acreditávamos que tínhamos. Então, a doutrina espírita, como uma forma de revivência do cristianismo primitivo, ela vem em direção a cada um de nós, estejamos cada um nessa caminhada evolutiva em pontos diferentes, ela vem ressaltar, ela vem fazer com que a gente resgate a coragem que a gente necessita para o enfrentamento das nossas questões particulares. O Evangelho, ele faz esse trabalho conosco. Ele resgata em nós determinadas virtudes, resgata em nós determinadas capacidades que a gente não acreditava que a gente tinha. Ele faz isso com a gente, ele faz essa transformação com cada um de nós. Eu sempre falo muito assim, que quando a gente vai pegar uma lição dessas, essas lições que o Emmanuel traz para a gente, é importante a gente fazer uma leitura, é importante a gente fazer um estudo, mas não um estudo analiticamente, não um estudo que usa apenas o intelecto. Mas vamos buscar extrair dessa lição o que está por trás da letra, que é a essência espiritual. Então é muito importante a gente aprender a fazer uma leitura com o coração. É muito importante a gente se perceber quando nós estamos trazendo para a nossa interioridade uma lição que a espiritualidade tem a certeza absoluta que vai contribuir com a nossa passagem, seja na terra ou seja no plano espiritual. Então há uma dimensão afetiva para que a gente possa compreender melhor o que a letra está tentando trazer para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Então não basta ter a mente conectada com o sentido das palavras. Vamos buscar aprender a fazer as leituras, a fazer os nossos estudos com os ouvidos e os olhos do sentimento, com os ouvidos e os olhos do coração também, para que a gente possa se perceber dentro da mensagem que o Espírito traz para a gente. Se perceber que ponto da caminhada evolutiva nós estamos. Qual que seria essa necessidade que eu estou buscando aqui enquanto espiritualidade? E aí a gente se prepara então para que essa aprendizagem da alma ela possa ser mais efetiva. Nós somos muito intelectualizados e às vezes nós somos pouco sensíveis para compreender a grandiosidade e o amor com que a espiritualidade está tentando distribuir a cada coração que vem buscar o milenitivo, né? E isso o cristianismo nos traz com uma vastidão enorme. Então, quando a gente estiver falando, quando a gente estiver conversando, abra o coração, deixa essa palavra entrar, te fazer mais fortalecido ou fortalecido e te trazer algumas ajudas, algumas respostas perante as situações que nós estamos visitando nas nossas vidas particulares, né? Até porque não tem ninguém hoje, no atual momento da nossa existência na Terra, que não está atravessando dificuldades de ordem familiar, de ordem profissional, de ordem particular, de ordem pessoal. Porque nessa curvatura pela qual atravessa o mundo, nós todos estamos sendo convidados a dar os nossos testemunhos.
É um momento muito importante na mudança social, é um momento muito importante no momento que a Terra passa por um momento de promoção. Então nós estamos visitados naquilo que nós não aprendemos, nós estamos sendo visitados nas nossas limitações para que a gente possa dar um passo adiante em matéria de vivência, em matéria de exercício da lei de amor, da lei da fraternidade. Todos nós estamos sendo, de alguma forma, sendo chamados a analisar a nossa estrutura interna, para começar a efetivar, então, as nossas mudanças e as nossas transformações. E é nesse ênfase, então, é que a lição vem para nós hoje. Essa lição, que é a lição número 9 do livro Palavras de Vida Eterna, onde a alertiva começa a partir de um trecho de Marcos. É o momento em que os discípulos de Jesus, eles estão num festim, aí então faltam pães. Aí eles chegam para Jesus para tentar ajudar eles a solucionar aquele problema. E Jesus pergunta para eles: quantos pães tendes? É muito interessante a gente começar a contextualizar esse momento mágico que Jesus falava realmente de uma grande mensagem em torno da nossa estrutura interna, da nossa estrutura íntima. E ao mesmo tempo, nós vamos compreender que através das várias ideias aqui veiculadas nessa lição, nós vamos enfatizar uma das leis divinas, talvez as mais bonitas, que é apresentada no Livro dos Espíritos, trazida pelo concurso junto com Kardec. A lei de adoração. O que seria essa lei de adoração? É algo universal que nós praticamos, né? É um momento em que nós fazemos a nossa relação com o Criador, seja através da oração, seja através da meditação, seja através da contemplação. Mas todos nós, na condição de filhos, há um momento na nossa vida que nós temos uma necessidade muito grande de buscar criar um elo de conexão com Deus. Seja através da dificuldade, seja através do problema. É tão interessante isso, né? Mas a gente busca Deus principalmente quando as coisas estão mais difíceis. Ou às vezes a gente se lembra de Deus quando a gente está num momento de conflito muito grande da nossa vida pessoal. Porque quando está tudo bem, quando está tudo dentro de um parâmetro de normalidade, na maioria das vezes a gente esquece de agradecer a Deus por aquele momento de alegria, de felicidade. Mas quando as coisas começam a apertar um pouquinho na nossa vida, o que a gente faz? A gente corre e começa a fazer as nossas orações fervorosamente, como se nunca tivesse feito, para que a gente busque ser auxiliado. Muito natural isso, é natural, porque nós somos criaturas e sabemos que existe um Criador que nos ajuda muito no nosso processo existencial. Mas a forma como nós fazemos essa relação é que é importante a gente entender. Porque nas nossas necessidades de buscar a Deus, significa muito pouco se a gente fica apenas numa posição contemplativa. Significa muito pouco se a gente ficar somente nas nossas orações, pedindo ao Pai, pedindo aos bons espíritos, pedindo a Jesus, que resolva os nossos problemas pessoais. É muito cômodo, né? A gente ter um problema, seja de que ordem, e a gente acreditar que é somente através da oração que as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos conflitos, eles serão solucionados. Eu penso que nós devemos refletir muito em torno do que a vida espera de nós. E do que os bons espíritos esperam de nós também. Porque a prece apenas, ela é meritória aos olhos de Deus. A oração também é meritória. É uma atitude até de humildade quando a gente busca a Deus através das nossas orações. Mas quando a gente vai tentar entender o que o cristianismo espera de nós, apenas rezar e pedir a Deus que nos ajude nas nossas dificuldades é muito pouco. Porque Jesus pede algo a mais de cada um de nós. Os bons espíritos pedem algo a mais que a gente faça perante as dificuldades que nós encontramos naturalmente na vida na Terra. Porque é algo que não tem como desvincular, é dificuldades, é dor, é sofrimento da vida terrena. Porque viver num planeta de expiações e provas significa construir um processo educativo onde a gente vai encontrar na Terra as nossas limitações, as nossas dificuldades e buscar trabalhá-la
através do desenvolvimento de determinadas virtudes que, na verdade, resumem a missão que nós viemos fazer na Terra. O fato da gente estar reencarnado no mundo de hoje não significa apenas nascer, crescer, aprender algo e morrer, não. O fato da gente estar reencarnado na Terra é fruto de uma decisão sábia da providência divina. Todos nós reencarnamos dentro de um processo educativo, onde a gente vai, através da vida da matéria, encontrar as nossas dificuldades, encontrar as nossas limitações. Mas é preciso que a gente possa resgatar a sabedoria divina para poder compreender que nós estamos caminhando através da reencarnação para aprender a cultivar determinadas virtudes importantes para a nossa imortalidade. Então, quando a gente está diante dos nossos problemas particulares, natural que a gente ore, natural que a gente busque fervorosamente conversar com o Pai, essa fonte aí, imperecível que sempre está nos ajudando no nosso dia a dia. Mas a grande pergunta que surge, condizente à lição de hoje, é o que nós estamos fazendo para sair da dificuldade ou da condição que nós estamos. Há uma parte muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11, que vem falar justamente dessa proposta. Lá coloca assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Primeiro fala assim: bata-te que a porta lhe abrirá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha a sabedoria que o Espírito de Verdade coloca explicando essa máxima trazida por Jesus. Então, não basta a gente chegar perante as dificuldades que a gente tem na vida e bater a porta. Aí a espiritualidade vem nos dar esse complemento: ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, é muito importante que a gente se ajude também, que a gente também busque dentro de nós capacidades de superação das dificuldades que são nossas, e aí, paralelo a isso, a gente também busque forças. A gente também estabeleça essa conexão com o Criador, para que Ele possa nos ajudar, nos dando o quê? A perseverança, a persistência, a serenidade para a gente poder escolher melhor as nossas decisões e os nossos caminhos. Então tudo isso é muito importante. Mas o que a gente não pode esquecer jamais é que nós temos muitas capacidades adormecidas dentro de cada um de nós. E um outro ponto interessante que também nos leva a refletir é que a zona de conforto, ela é muito tranquila, mas nós precisamos romper essa casca de ovo. A zona de conforto, ela nos deixa numa posição até certo ponto alegres, Porque não está vindo nenhum conflito em direção a nós. Mas a vida pede crescimento, a vida pede sequência. Certa vez, uma pessoa da mocidade perguntou para mim, o que a vida espera de nós? Um jovem perguntou para mim dessa forma. Aí eu falei assim: olha, um dos pontos mais claros que eu acho que a vida, de uma forma direta, ela está buscando solicitar de cada um de nós, é crescimento. Porque se você analisar bem, a causa da dor, a causa do sofrimento, a causa das doenças, das enfermidades que nós enfrentamos na nossa vida, elas estão tentando buscar de nós uma resposta, que a gente possa crescer a partir daquele ponto que a gente se encontra. Porque quando você cresce, quando você revê conceitos, quando você começa a perceber a vida de uma forma diferente, você sai daquela posição de dor, você sai daquela posição de sofrimento, você sai da condição daquela doença que te visita. Porque todos esses instrumentos, eles são muito importantes para o nosso crescimento. Isso no momento evolutivo que nós ainda atravessamos na Terra. Porque, na verdade, nós não aprendemos ainda a crescer a partir da vivência e do exercício do amor. E é por isso que esses mecanismos existenciais que estão muito ligados à nossa categoria de espíritos que estamos vinculados à Terra, ainda existem no nosso dia a dia. A dor, ela é o quê? Se a gente fosse analisar dentro da proposta dos espíritos, a dor, ela é um mecanismo que ele nos cutuca para a gente despertar. E entender que a gente precisa de caminhar, porque a vida, ela é dinâmica. A vida ela é movimento. A vida quer sequência. E em determinado momento da nossa reencarnação, a gente fica vangloriado com o que a vida material nos oferece, que também, por sua vez, é muito bom, mas a gente esquece do crescimento que é de ordem espiritual.
E às vezes acontece muito, da gente se dar muito bem na vida material, mas em relação à espiritualidade, nós estamos muito frágeis. E aí vem o adoecimento, aí nós vamos encontrar várias doenças emocionais, né, doenças de ordem psíquica, como a depressão. Então está buscando o que dentro de nós? Qual que é a resposta que a gente tem que encontrar dentro da nossa reflexão? Buscar lá dentro do nosso coração. Crescimento em vários sentidos. Porque quando você cresce, quando você amadurece, você sai dessa zona de conforto e começa a atender a principal finalidade pela qual todos nós somos criados por Deus, que é a evolução. E aí cada um vai ver essa proposta de uma forma. Mas nós entendemos que sempre que nós estacionamos, nós deixamos de trabalhar na nossa vida as nossas capacidades extremamente positivas. E que muitas delas são conquistas que nós fizemos através das várias reencarnações. Mas, às vezes, essa zona de conforto faz com que a gente esqueça de colocar isso para fora. Né? Todos nós, como espíritos reencarnantes que somos, nós temos muitas coisas boas dentro de nós. E por que a gente não valoriza essas coisas boas ou não utiliza essas ferramentas que são virtudes quando nós encontramos com dificuldades? Está percebendo a afirmativa que Jesus traz para a gente? Ele entende que nós precisamos de crescer, que nós somos seres espirituais, Ele quer o melhor de nós, mas é preciso que a gente aprenda a dar os passos necessários para esse crescimento. Não dá para a gente colocar a nossa proposta de crescimento sob a responsabilidade dos amigos espirituais. Não dá para a gente colocar o nosso projeto evolutivo sob a responsabilidade de Jesus. Imagina se Jesus ele fosse responsável pela possibilidade de crescimento de todos nós que estamos estagiando no planeta, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Não. O que Jesus vai falar, vai trazer para nós pelo Evangelho? Vós sois deuses. Olha que promoção que ele nos traz. Vamos tentar refletir nisso. Vós sois deuses. O que ele fala? Que nós temos condições de dar conta dos nossos projetos de vida. Está em nós o germe da perfeição. Então nós temos capacidade que nós temos que começar a acreditar nelas. Mas infelizmente a gente às vezes se perde num trabalho aí de uma baixa autoestima, né? Às vezes a própria sociedade nos coloca numa condição de alguém dependente demais. E nós esquecemos que nós somos seres espirituais, que na visão de Jesus somos deuses. E aí ele nos ensina, faça brilhar a vossa luz diante dos homens. E ilumine diante de si mesmo, percebendo que você tem grandes potenciais. Né? Então, quando a gente vai entender esse trabalho do Emmanuel, que ele trouxe para a nossa reflexão, orar diante da dificuldade não é tudo. É preciso que a gente pare, reflita, busque alternativas viáveis para que a gente possa vencer aquela dificuldade. Né? Na vida nós estamos aí, às vezes, sendo surpreendidos por questões que nós não aprendemos ainda. Então, quando a gente reflete em torno de um problema, a gente trabalha a nossa serenidade, a gente busca a nossa inspiração, sobretudo para com os bons espíritos, com certeza eles vão nos ajudar. Mas a ação, ela precisa da nossa capacidade de agir realmente. Né? É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, tem alguns pontos fundamentais que elucidam também essa mesma lição de Emmanuel. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim, granjeai a simpatia dos bons espíritos que eles virão lhe socorrer, desculpe. E aí a gente pensa assim, né? Eu estou diante de uma dificuldade, eu estou cheio de problema, então eu quero que os amigos espirituais, eles me ajudem a resolver esse problema. A gente entra nesse processo de contemplação, a gente entra realmente nesse processo de introspecção, para que os bons espíritos nos auxiliem. Natural que a gente faça isso, porque a gente já tem essa convicção de que nós temos bons espíritos que nos cercam e estão aí felizes com a nossa possibilidade de crescimento. Mas vamos entender o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Olha, granjeai a simpatia dos bons espíritos e eles virão lhe socorrer. O que significa o termo granjeai? Granjeai significa afeiçoar. Granjeai significa conquistar. Observa bem, como que a gente granjeia a amizade das pessoas que gostam de nós? Porque você fez uma construção.
Você fez por onde ter amigos que confiam em você, que gostam de você, não é assim? Da mesma forma, é essa aproximação que nós fazemos com os bons espíritos, para que eles nos ajudem no momento das dificuldades. Então, granjear a simpatia deles é também trabalhar, é também agir, é criar um vínculo de sintonia e de afinidade, que são leis também universais. Às vezes a gente não entende essas leis, mas elas são extremamente importantes na nossa existência. Todos nós somos regidos pela lei da sintonia. Todos nós, espalhados sobre os diversos grupos humanos e sociais, há leis de afinidades que fazem com que a gente conviva ali integralmente em grupos. Por quê? Nós estamos sendo regidos pelo princípio da sintonia e pela afinidade. Observa um grupo que tem um vínculo muito grande ali. Há uma afinidade entre eles, eles gostam de estarem juntos, sejam nas coisas boas ou nas coisas ruins. Observa um grupo que vai fazer determinado trabalho juntos. Há uma afinidade, seja consciente ou seja inconsciente. Nós somos regidos por essas leis. E no que nos vincula ao mundo espiritual também, não é diferente. Nós também, de acordo com a nossa forma de comportar, de acordo com a nossa forma de pensar, de acordo com a nossa forma de sentir, nós também criamos um grupo de afinidades espirituais que estão nos assessorando nos nossos dia a dias, nas 24 horas do dia a dia. É muito claro quando o Livro dos Espíritos mostra isso bem claro, que todos nós temos um amigo espiritual, não temos? Mas nós também temos um grupo de espíritos habituais que nos acompanham no nosso dia a dia. Porque há um princípio que nós estamos vinculados a eles pelo sentimento, pelo pensamento, que é a sintonia e a afinidade. Agora, voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como que nós vamos receber a assistência dos bons espíritos? Como que nós vamos cultivar esse elo, esse vínculo de ligação com os bons espíritos que vão nos ajudar a nos conduzir na nossa existência? É pelos bons sentimentos. É pelos bons sentimentos, é pelos bons pensamentos, é pelo esforço de automelhoramento que a gente aprende a empreender no momento em que nós somos visitados nas nossas más tendências, nas nossas más inclinações. E o Espiritismo, ele não tem uma postura moralista, não é isso que ele quer de nós, não é isso que ele tenta nos ensinar. Ele tenta nos trazer um processo de conscientização, de esclarecimento, em que faz que através da reflexão e da vivência, nós vamos pouco a pouco libertando dos nossos condicionamentos. Então o que ele promove em nós não é algo moralizante, é um processo de libertação das dificuldades que nos aprisionam ainda numa condição de seres propícios a encontrar sempre a dor, a encontrar sempre o sofrimento. Então, por isso que ele é de uma ordem consoladora, porque ele nos esclarece, ele nos orienta, ele nos promove. E aí nós vamos, então, entendendo como que funciona esse concurso conosco nos momentos em que nós estamos numa posição de socorro perante algumas dificuldades que nós vamos enfrentar naturalmente na nossa existência. Mas é muito importante que a gente não fique somente na meditação. É interessante que tem uma historinha que mostra muito isso que o Emmanuel está trazendo para nosso entendimento. É uma historinha simples, mas ela fala o seguinte, que havia um monge indiano e ele caminhava na estrada da montanha com seus discípulos. Aí, em determinado momento, eles encontraram uma pessoa que estava orando fervorosamente. Estava ajoelhado ali no meio das pedras da estrada e orando fervorosamente. E os discípulos perceberam que ele estava num grau de sofrimento muito grande. Então eles depararam com a cena, olharam ali a condição de sofrimento daquele senhor. O monge não falou nada, então eles passaram direto. Aí chegando mais à frente, eles viraram a curva da estrada e perceberam que havia uma outra pessoa, muito nervosa, xingando, porque estava com o seu carro atolado no lamaçal. Mas ao mesmo tempo que ele xingava, ele estava tentando tirar o carro daquele lugar, ele estava tentando empurrar aquele veículo lá para sair da lama. Aí o monge olhou para os seus discípulos e falou, olha, vá lá e ajude esse senhor para resolver o problema dele. Aí esses discípulos foram lá, ajudaram a empurrar o carro também, né? Sujaram no barro, pisaram no lamaçal.
Enfim, qual foi o resultado disso? Tiraram o carro do lamaçal. E esse senhor que estava esbravejando ficou muito emocionado, agradeceu e seguiu viagem. Daí os discípulos perguntaram para o monge: nós não entendemos isso, porque o primeiro que estava lá na estrada sofrendo e chorando e orando para Deus, o Senhor não pediu para a gente ajudar ele. Agora o segundo que está aqui xingando aqui bravamente, o Senhor pede que a gente ajude a ele. Aí o monge, através daquele momento importante de aprendizagem, ele explicou para os seus discípulos: olha, o primeiro que estava lá chorando com as suas dores, ele estava pedindo a Deus que resolvesse os problemas dele. O segundo não. O segundo, embora revoltado, embora bravejando, ele estava tentando tirar o carro do atoleiro. Então, qual é que seria mais meritório receber ajuda? Vamos analisar. Vamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes, diante das nossas situações difíceis, né? Quando a gente está com o carro no lamaçal, a gente ora, mas que tipo de oração a gente eleva a Deus? Oh, meu Senhor, tira esse problema de mim. Ou resolve esse problema para mim, que sou seu filho. A gente não faz muito isso. Mas às vezes a gente não pede força, não pede coragem. Me ajuda a resgatar a coragem, eu sei que eu dou conta disso. Então será que um pai que quer o melhor de cada um de nós, que quer a nossa evolução, que quer o nosso progresso, ele vai chegar e resolver os nossos problemas? Uma outra questão também que a gente tem que analisar dentro dessa revisão de conceitos que a doutrina espírita nos convida, é entender na nossa vida o que é problema e o que é oportunidade de crescimento. Porque em muitas situações que nós somos visitados e que na verdade são oportunidades construtivas de crescimento, a gente deixa que o nosso medo e a insegurança nos impeça de crescer. Eu observo muito isso, né, no meio que a gente vive. Às vezes há pessoas que estão enfrentando determinado conflito. Aí, infelizmente, o medo impeça que ela dê um passo para frente. Aí, em vez dela dar um passo, mesmo que sofrido à frente, e crescer, ela vai dar um passo para trás. E a gente fica muito chateado com isso, porque a vida, como um processo sábio, ela faz tudo que a gente possa ser visitado como uma oportunidade de crescer nesse mundo, nessa reencarnação, e nem sempre a gente está preparado emocionalmente para lidar e observar o quanto nós podemos crescer através das dificuldades que nós temos no dia a dia. E a gente dá um passo para trás. E aquele momento seria importante para a construção da sua autonomia. Aquele momento seria importantíssimo para a construção da sua independência. Gente, os espíritos superiores, eles não são dependentes. E aí a gente faz um grau de comparação. Lê lá no Livro dos Espíritos a escala espírita. Que ponto que está na escala os espíritos felizes? Eles não têm essas paranoias que nós temos aí de ordem emocional. A gente depende do outro ainda para ser feliz. A gente quer que o outro nos faça feliz porque nos descobriu o nosso potencial de construção de felicidade que está dentro de cada um de nós. É por isso que a gente culpa muito o outro ou os outros quando a gente fracassa em determinados projetos de vida. A gente quer caçar um culpado. A gente culpa todo mundo e acha um, mas não esquece que grande parte dos nossos fracassos está na dificuldade da gente acreditar em nós mesmos, não é assim? A gente quer caçar um culpado para isentar a nossa consciência. E esquece que a semente da perfeição está dentro de cada um de nós. O germe da perfeição está dentro da gente. E por que não colocá-los em prática? Aí que está a beleza do teor do Evangelho, gente. O Evangelho de Jesus, ele é coragem. Basta analisar a história do cristianismo primitivo, a gente vai ver assim, com tamanha admiração, a coragem que os antigos cristãos, eles tinham quando enfrentavam as suas dificuldades particulares, quando eles iam para a arena enfrentar os leões, que minutos após iriam dilacerar seus corpos. O que eles faziam quando eles iam para a arena serem sacrificados? Eles iam cantando. Por que a gente não faz isso diante da vida? Vamos buscar resgatar essa coragem. A situação que nos visita é uma oportunidade de crescimento. Eu falo muito assim a partir das experiências que a gente tem a grata oportunidade de vivenciar.
Quando você encontra uma dificuldade na sua existência, e você encara ela, e descobre uma solução, ela até dá certo, ela pode dar certo. Mas quando você enfrenta um problema, você nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Eu falo pelas minhas próprias dificuldades que eu já enfrentei também, referentes a doenças de familiares. A gente angustia, é natural, porque nós temos que ser levados a entender a nossa insegurança e sublimar essa insegurança. Mas quando você acredita e começa a implementar ações para poder resolver aquela situação, aí é o crescimento definitivo que a vida solicita de nós. Porque nós somos espíritos imortais. E essa caminhada, há muitas questões que nós vamos aprender, não através da alegria, não é através da tranquilidade, não é através da felicidade. Eu falo assim, analisa a nossa história. Nós aprendemos várias coisas, nós adquirimos várias virtudes com muitas lágrimas nos olhos. Não foi com sorrisos de alegria. Grandes coisas que são enormes potenciais, que nos distinguem de quem nós éramos, para entender quem nós somos, foram adquiridos na dificuldade. Eu falo assim, nesse momento da evolução que nós nos encontramos, às vezes a facilidade nos aconselha muito mal. Se a gente tiver tudo de mão beijada, se a gente tiver tudo aquilo que a gente sonha, se for dado e nada for conquistado, a gente não cresce. A gente permanece na zona de conforto. Observa a educação dos nossos filhos. O pai que tudo dá a ele, qual que é o grau de maturidade desse filho quando ele chega na idade adulta, se ele não enfrentou as adversidades da vida? Quer ver um adulto independente, ou um adulto dependente? Dê a ele tudo que ele sonha, dê a ele tudo aquilo que ele almeja, dê a ele tudo que ele quer. Então eu vejo muito a espiritualidade tentar nos ensinar isso, que o caminho da facilidade nem sempre é o maior caminho para o crescimento. Eu sei que há coisas que nós recebemos da vida facilmente, porque nós às vezes temos merecimento em vidas anteriores para ter isso. Porque a vida, ela sabiamente, ela é regida pela lei de ação e reação. Então aquele que às vezes está recebendo agora é porque começou a construir lá atrás. E aquele que nada recebeu é porque ele precisa de pensar nesse conceito, de começar a construir. Aliás, até construir afetos. Uma vez uma pessoa me perguntou para mim assim, por que será que eu tenho poucos amigos, Evaldo? Eu sou uma pessoa que eu sinto uma angústia muito grande. Aí eu perguntei para ela assim, mas o que você construiu no coração dos outros? Analisa a sua história. O que você fez para que as pessoas pudessem estar do teu lado, gostando de estar na sua presença? Até porque nesse século que a gente está vivendo hoje, né, essa capacidade que as pessoas têm de angariar amigos é uma qualidade relacional muito grande. Então nós temos que fazer isso, nós temos que construir no outro essa afetividade, para que o outro goste também de estar junto a nós. Jesus fazia isso com muita facilidade. Angariar pessoas, conquistar corações, está vendo? Isso nos ajuda, inclusive, nas nossas dificuldades. Ter um amigo para compartilhar algo, um amigo que você confia, que você gosta, para compartilhar um momento de agonia que você está vivendo, de angústia, é muito saudável. Mas as mesmas relações nós temos também que desenvolver com os planos espirituais. Afeiçoe com os bons amigos espirituais. Crie boas companhias, o plano invisível, que te acompanham e que já sabem melhor do que você dos seus momentos de angústia. Eu falo muito assim, né? Se a gente entendesse a relação que a espiritualidade tem conosco, a gente nem precisava de falar da nossa dificuldade nas nossas preces, porque eles já sabem muito bem a causa das nossas angústias. E estão tentando nos ajudar, mas a gente não está se ajudando. A gente não está dando aqueles primeiros passos, né? Então essa construção, ela é fruto do esforço que a gente faz perante as nossas dificuldades. Como que você afeiçoa a presença dos bons espíritos juntos de você? Através do trabalho. Através desse exercício que você faz incessantemente, para provocar dentro de você essa mudança. Esse processo de transformação de um ser a cada dia melhor. Está vendo por que a proposta da doutrina espírita ela tem um caráter de universalidade? Porque isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo, independente da religião, independente de credo, independente de quem não acredita.
Porque a proposta reencarnatória, a proposta de crescimento, ela é universal, ela é para todos, mesmo aqueles que não acreditam em reencarnação, mesmo para aqueles que não acreditam na existência da vida após a morte. Crescer é lei da vida. Então a gente vai ver que nessa lição número 9, que a gente vai ver Emmanuel trazer aqui, ele fala com uma exclusividade tão grande da lei de adoração, dessa necessidade que a gente tem que buscar, né, através da oração e da prece, a ajuda dos bons espíritos, mas ao mesmo tempo há uma vinculação da lei do trabalho, que é o trabalho que a gente precisa de operar em prol de nós mesmos, caminhando aí em direção à transformação que nós tanto almejamos, a transformação que nós tanto buscamos, né? E que na verdade sintetiza onde? Na lei do amor, na lei do amor, justiça e caridade. Se a gente for entender a vida dentro de um processo, dentro de um perfil pedagógico, eu diria assim, eu sintetizaria alguns pontos muito interessantes, porque nós nascemos de novo para aprender a amar. Vocês concordam comigo? Porque a gente não ama ainda como deveria. Analisa como que a gente ama as pessoas que estão do nosso lado. Ou melhor, analisa como que a gente escolhe as pessoas para a gente amar. Porque a gente seleciona quem a gente quer amar. A gente seleciona, a gente ama aquele que pensa igual a gente ama aquele que torce para o mesmo time que a gente torce, a gente ama aquele que que não discorda de você, porque é mais fácil, né? A lei de amor não é essa. A lei de amor que a espiritualidade nos ensina é amar incondicionalmente e principalmente sem pedir nada em troca. Infelizmente, na vida social a gente ama muito, mas pensa assim, bom, eu vou trazer essa pessoa para perto de mim, porque na hora que eu precisar de um emprego, por exemplo, ela é minha amiga. Está vendo? A gente buscando as facilidades novamente. Então, isso não é um amor sem ostentação. Isso não é um amor, é um amor interessado. E aí a gente analisa e começa a compreender o tanto que a gente ama, mas com um formato extremamente egoísta. Porque a gente quer tirar vantagens da amizade que a gente constrói socialmente. É lógico que a gente não está aqui generalizando, porque há espíritos no nosso entorno que a gente ama verdadeiramente. Mas eu diria que em grande parte, o nosso dever de casa, ele está em atraso. A gente ama aqueles que pensam igual a gente, porque a gente não aprendeu a amar os diferentes. E esquece que a possibilidade de crescimento está aí na diferença, não está na igualdade. Gente, Deus é tão sábio, que Ele criou a gente em pontos diferentes, permitiu que através do uso do livre-arbítrio a gente faça escolhas diferentes, porque é a multiplicidade evolutiva é que nos faz crescer. Nós crescemos, nós fazemos com que esses potenciais adormecidos, eles comecem a fazer parte da nossa vida, é na convivência com os diferentes. Quanto mais você aprender a conviver com pessoas que são diferentes de você, maior é o seu crescimento espiritual. E o que a gente faz? A gente estigmatiza o diferente, a gente discrimina o diferente, mas porque a gente quer se isolar. E esquece que também a lei de sociedade é a possibilidade de crescimento que a gente veio para poder nos transformar nessa existência. Mas é muito importante que a gente compreenda como que essas leis divinas pregadas aí pela espiritualidade, trazidas para nós, elas vêm nos potencializar para que a gente possa, então, provocar na nossa reencarnação esse grande avanço. E quando a gente começa a projetar a nossa existência, compreendendo as nossas dificuldades, compreendendo que nós temos que fazer essa conexão com Deus sempre, tanto na alegria, na tristeza, então a gente começa a compreender essa cosmovisão que a doutrina espírita está oferecendo para nós gratuitamente. É entrar nessa visão cósmica, nessa inter-relação que eu tenho na vida enquanto ser espiritual, na sociedade, nesse meu encontro para com Deus. Aí eu começo a me potencializar. E aí eu entendo que a dor, o sofrimento, são oportunidades de crescimento. Mas na maioria das vezes, quando a gente é visitado pela dor, pelos conflitos, às vezes a gente se revolta, né? A gente acha injustiça. Por que aconteceu isso logo comigo? Por que a vida levou um parente que eu gosto? Por não compreender a sabedoria de todos esses processos que acontecem na nossa existência. Então a lição, ela nos leva a entender como que se dá esse pedido de socorro e esse intercâmbio de concurso que a gente sempre faz
para com os espíritos que nos ajudam na nossa existência, não é? E no trecho coloca assim bem claro, lá no parágrafo 5º dessa lição, que está na página 31 do livro mais antigo: não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando a nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Está vendo como que modifica muito nos nossos conceitos de oração, de preces? Porque talvez nas nossas preces a espiritualidade está perguntando para nós: tá, você está sofrendo, você está com dificuldade, mas o que você está fazendo para sair dela? Porque quando a gente está fazendo algo para sair dessa situação, a espiritualidade vem e nos auxilia. Mas os passos necessários, eles precisam ser de cada um de nós, né? É preciso que a gente possa entrar para dentro dessa porta de ajuda, também caminhar para ela, dar os primeiros passos. De certo o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partiram a marcha. Contudo, é necessário lhe ofereça os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Todos nós estamos ingressados nesse processo. Até os ateus, que nós devemos também aprender a respeitá-los, porque eles têm uma convicção, eles têm uma opinião própria. Aliás, o respeito também é uma das leis. Se não há algo que nós não devemos fazer, a partir do momento que a gente entende o que é o espiritismo, é não entrar em conflito por causa de religião, por causa de ponto de vista. É respeitar os diferentes pontos de vista, porque nós convivemos num planeta onde cada um está no momento evolutivo. E nesse ponto a gente percebe a soberania, a evolução moral de Jesus. Porque Jesus respeitou o momento evolutivo de cada criatura que passou por ele, mas nunca escondeu a necessidade de cada um deles de crescer. Observa a beleza que está contido nas Escrituras, né? Então, Emmanuel coloca isso. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros, não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino embora, que deve encontrar em ti mesmo. É muito importante a gente analisar, né? Para a nossa existência. O que me causa desconforto? Aonde que eu estou parado no meu momento evolutivo? O que me impede de crescer? Qual a origem dos meus medos? Nós temos medos, não temos? Nós não temos inseguranças? Vamos começar a dar nome a eles. Eu acho que a doutrina espírita nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão extremamente significativa na nossa vida. Quando a gente entende a necessidade de dar aquele passo e algo nos puxa para trás, começa a pensar na sabedoria dos ensinamentos dos Espíritos. Tudo o que está acontecendo conosco, na nossa existência, tem um princípio muito inteligente. Nada que está acontecendo na nossa vida não tem um sentido. Porque nós reencarnamos no momento certo, no local certo, na família certa, com as nossas necessidades educativas para serem trabalhadas nesse atual momento da nossa existência. Então, quando a gente entende a serenidade do que está contido nas mensagens espirituais, a gente descobre que nada está errado. Nada está errado. A nossa reencarnação foi um processo precisamente planejado. E eu diria que 90% das questões que a gente está visitando na nossa estrutura familiar, na nossa estrutura profissional, na nossa estrutura íntima, tem o nosso aval. Às vezes a gente, de uma forma muito equivocada, fala assim, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Você pediu para nascer. Na situação que você está, na família que você se encontra, para aquelas pessoas que estão em torno de você. Aí você entende por que Deus é a inteligência suprema. Porque a sua vida é um processo muito inteligente. Talvez você ainda que não compreendeu a inteligência que está por trás das coisas que acontecem com você nas 24 horas do seu dia a dia. Porque tudo aquilo que te acomete faz parte do seu processo, faz parte do seu projeto de vida. Então vamos estar atentos, vamos estar com o coração aberto
para resgatar aquilo que o Emmanuel ensina para nós, que é a diferença entre inteligência e sabedoria. Ser inteligente é bacana, nós somos altamente intelectualizados, né? Nas várias reencarnações nós conseguimos um cabedal intelectual fantástico. Mas a sabedoria requer mais. É utilizar a sua inteligência voltada para a prática do bem. Isso é sabedoria. Então vamos colocar a sabedoria em prática nesses momentos que a gente está sendo convidados a dar os nossos testemunhos. Eu acho que algo que não está desvinculado da nossa vida é o momento de mostrar para a vida o que nós aprendemos de fato, o que a gente aprendeu realmente. A população da Terra, nesse momento em que a Terra está se promovendo na hierarquia dos mundos, ela está pedindo a cada um de nós, dentro da nossa condição interna, de dar o nosso testemunho. O que nós aprendemos no decorrer de todos esses séculos? O que nós aprendemos no decorrer de todas essas reencarnações? É hora de colocar isso em prática, para que a gente possa vencer os desafios inerentes da existência humana. E quando a gente vence esses desafios, nós crescemos. Para entender o que é espiritualidade. Para entender que realmente Jesus foi muito certo quando Ele nos delegou o adjetivo de que todos nós somos deuses. Mas vamos acreditar na potencialidade divina que há dentro de cada um de nós. Acredite, acredite. E vamos fazer igual Paulo de Tarso. Vencer a ti mesmo. Porque eu falo que a maior dificuldade que a gente tem não é de vencer o mundo lá fora. A maior dificuldade é de vencer o mundo aqui dentro. É o bom combate na visão paulina. Sejam muito felizes nas escolhas, sejam muito felizes diante dos desafios, e que a gente sempre, rogando a Deus e a espiritualidade amiga e a Jesus, a possibilidade de ajuda, que a gente entenda que nós temos muito a doar na nossa vida, nós podemos fazer muito diante das dificuldades que nos visitam, para que a gente possa conquistar de fato o aprendizado eterno através das encarnações. Muito amor e muita paz para todos. Que Deus abençoe.